os olhos resolveram ter vontade própria, começou a inchar um lado. No dia de ontem, na quarta-feira, estava bonzinho, de repente o olho ficou desse tamanho. Passando na farmácia, comprando alguma coisa. Queimou, eu até mandei mensagem para o pastor, falei, pastor, você fica de prontidão aí, não é costume nosso, mas eu vou te mostrar aquilo que está. Meu Deus, eu falei assim, meu Deus, é sinal que não está bom, Jesus. Está ruim. Todos acharam? Amém. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei cultos ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cântico de louvor. Número 3. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por estas portas com ações de graças em seu santuário, em seus átrios, com hinos de adoração. Exaltai e bendizei ao seu nome. Porquanto o Senhor é bom e o seu amor é leal, dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém, irmãos? Irmãos, pode se aceitar. Aleluia. E aí eu quero só adorar a Deus junto com os irmãos, mais uma vez. Eu vi aquela luz branca lá fora, eu falei, eu acho que o pastor Jorge está gravando alguma coisa lá fora. Não, é o refletor que está aqui direto para cegar o pregador, né? Glória a Deus. Vamos orar? A gente já orou algumas vezes. É impressionante, né? Eu sempre quis ter uma voz de trovão, né? Até tenho, né? De vez em quando. Achava que quando fosse pregar o fogo ia cair, né? É uma promessa que a gente tem sobre a vida. E isso daí... E os irmãos às vezes estavam num culto fervoroso. Eu falei, não dá oportunidade para mim não, Jesus, pelo amor de Deus. Mas os irmãos insistem em dar oportunidade. O fogo abaixa em 2 segundos. Aí os irmãos precisam entender que para culto de ensino a gente até... Para culto normal, se você aqui é um avivalista, o local de jaula para anteceder o pregador, você está praticamente jogando água em cima do fogo do pregador, né? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, com liberdade do Teu Espírito Santo, nos colocamos diante do Senhor, com dependência Tua, Senhor, em sua totalidade. Nós somos fracos e pecadores, ó Deus, mas nós nos alegramos, ó Deus, de poder falar e compartilhar a Tua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações, cura, Senhor, restaura, aviva, Senhor, dá esperança, porque esta é a nossa mensagem para trazer o povo para perto do Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. O engraçado é que quando a gente começa a ler o Salmo, a gente tem uma dimensão, né? Eu falei, se o povo era judeu, então fica mais fácil, né? E faz de uma forma bonita, né? Aquela coisa tudo bem colocadinha. Sabe quando nós pensamos sobre se alegrar ou celebrar em... Já começou, já que as loucuras já pastor. Eu já estava sentindo saudade disso, que acontecia muito aqui. Nas outras igrejas não acontece, né? Mas aqui acontece de vez em quando, né? Nos outros lugares a gente tem que falar no microfone, sempre. Mas aqui, eu acho que pelo fato da gente fazer parte da história, né? Da história da Deise ali, né? Deise chorando um pouquinho. E aí isso nos traz um pouco de tranquilidade, de liberdade. E lógico que Deus tem os seus planos, Ele sabe como conduzir a nossa vida. É Deus quem leva, é Deus quem traz, é Deus quem faz. E nós estamos diante do Senhor. Ele achava que, porque se a igreja ser grande, eu falei, ia ficar sempre escondido, né? Aí se enganando, meu filho. Porque aquele que Deus chama, ele pode sentar lá no último banco, ele pode se cobrir com um pano de saco, ficar escondido como um mendigo atrás da rua. Deus não vai achá-lo. Deus não erra quando chama ninguém, viu, irmãos? Então fica tranquilo com o seu coração, Deus usará a sua vida do seu jeito. Bendito é o nome de Jesus Cristo. O salmista, ele escreve com muita precisão que nós devemos entrar na igreja com alegria, né? Nós deveríamos entrar dentro desse tabernáculo com alegria, mas pensa como estava o coração da irmã quando a sua neta vai para o hospital, quando a gente está numa obra de construção e de repente o irmão cai quase que na lança e você vai lá e levanta, e você não sabe de onde sai a força, né, para levantar um homem só com os braços. E assim, como você entrará dentro da casa do Senhor com alegria, com tanta adversidade? É exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O Deus Todo-Poderoso, Ele
Ele diz a Davi, numa certa feita, provavelmente Samuel, 1 Samuel, acho que está lá para o número 29, ele está servindo ao rei Aquis. Ele era um filisteu. E de repente ele está voltando para sua casa. Mas quando ele chega na sua casa, lá na cidade, onde deram para os 600 homens que estavam com ele viver, ele encontra as casas todas queimadas no fogo. Se alegra em Deus aí comigo agora para me ver. Você chegar na sua casa, sua mulher foi sequestrada, sua casa foi queimada, e se fosse só isso, né, tem um batalhão de gente que está junto com você, que começam a chorar junto com você, porque estão vivendo a mesma situação nossa, e de repente alguém tem que achar o culpado. A gente tem que apontar o dedo para alguém. E eles acham a Davi. Eles dizem, foi por causa dele. E eles, em alguns momentos, você vai ler no texto sagrado que parece que Davi ficou meio temeroso, né? E os homens, nós estamos falando de homem de guerra, viu, gente? Não é esse homem que quebrou o celular e ele abre a boca, quebrou meu celular, tem nome, vai ser papagaio, não tem isso não, não é isso não, viu? Nós estamos falando de homens que eram experimentados com muitas dores, com muitas batalhas de poder enfiar uma lança dentro de uma outra pessoa, tirando a humanidade do outro. E aí então, Davi vai consultar a Deus. Quando Davi começa a consultar a Deus, é algo impressionante. Ele se anima no Senhor. O estar diante de Deus não nos livra das provações do mundo, mas quando nós estamos diante de Deus, o nosso coração, ele se volta aqui, um tempo de dor, ele não dura para sempre, ele é apenas um momento. Você precisa viver o momento da sua dor e se alegrar em Deus, que é eterno, porque Ele vai ter sempre como restaurar a sua vida, te colocar de pé de novo, porque o cair é nosso, mas o levantar é de Deus. Deus tem a possibilidade de nos levantar a hora que nós nem sequer imaginamos quando tem solução para a nossa vida. Nós achamos que isso vai perdurar a vida toda e de repente não. Isso é só um momento que você precisa aprender a confiar em Deus. A luta não vem para nos matar. A luta vem para nos fortalecer, para nos colocar de pé, para que a gente possa ter esperança. E quando chegarmos à casa do Senhor, é ter uma alegria concreta diante de Deus, não uma alegria falácia de viver uma coisa que não vive, de falar o que não vive, é um evangelho de se ensina, mas não vive na sua prática, na sua totalidade. Aí temos pessoas que falam de alegria, mas não conhecem o que é viver uma alegria de verdade, não é sabendo que o trem está lotado, o metrô não está funcionando, tem alguém querendo entrar no metrô de qualquer jeito, não se importa se o cotovelo vai pegar na cabeça, no olho, na barriga, não se importa com nada disso. Mas nós, os crentes, precisamos compreender que nós não somos deste mundo. E se nós não somos deste mundo, temos que viver com as regras, não deste mundo, mas com as regras exatamente do céu, obedecendo as regras dos homens, né? Em muitos casos, mas aquilo que aflige a fé cristã, a gente tem que se posicionar. E nesse posicionamento, a gente passou por várias pressões nesses últimos tempos para podermos estar aqui adorando a Deus junto com os irmãos. O que é todos os habitantes da terra? Deus é o que é nosso? Responde aí, igreja. Vamos lá, me ajuda aí. Não é retórica não, viu? Pode responder. Deus é o nosso quê? E Jesus é o nosso? Isso. Jesus é o nosso Salvador. E pelo fato do salmista dizer que todos são convocados a adorar a Deus, então Deus não se limita apenas a uma nação judia, a uma nação de Israel. Lógico que quando vamos falar sobre a nação e sobre as alianças, aprendemos muitas coisas que eu só estou dando, deixa o pastor Jorge pregar depois, durante muitos anos, né? Sobre as alianças, tanto com Abraão, de tantas coisas, até Jonathan, né? Com as suas alianças, que eu tenho aprendido faz pouco tempo, e isso tem enriquecido a minha vida e tem feito eu repensar muitas coisas quando a gente resolve abrir a boca cheia de dente na presença de Deus, dizendo, eu não faço, eu sou assim, como se a força estivesse sobre nós, mas escute uma coisa.
Deus, Ele governa a história. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não é a minha fala, não é a minha boca, não é o que eu penso, mas é aquilo que Ele determinou para a sua vida e para a minha vida. E o pensamento de Deus sobre a sua palavra, porque estamos lendo a palavra de Deus, é que todas as pessoas tinham que ter acesso a este Deus. Mas imagina alguém que está aprisionado ou lá na... A gente sempre, quando vai falar de missão, a gente acha que os africanos são melhores do que os americanos, ou que os americanos são melhores que os alemães são melhores que os venezuelanos. A gente tem isso na nossa cabeça, que por algum momento a gente se achou melhor que alguém em algum momento da nossa história. Eu sou muito mais capacitado de fazer, eu sou muito melhor em falar, eu sou uma pessoa ativa, né, proativa, que vai, que anda, que faz, que se pôr na porta é bênção, se colocar lá fora é bênção também, se colocar sentado nos púlpitos vai ser bênção. Mas a força nunca esteve no homem. A força sempre esteve em Deus. Por isso nós devemos nos alegrar em Deus. Nos alegrar em Deus é reconhecer que Ele nos capacitou com o Espírito Santo para nós realizarmos as obras que Ele quer que nós realizemos. E isso só será possível quando nós nos entregarmos à totalidade do Teu Espírito Santo. E eu duvido que alguém o faça nos nossos dias por completo, né? E eu acredito que todo mundo, na sua limitação, não faça. Mas é um desejo que todos os homens sejam salvos, como está escrito em Tito. É um desejo que todo mundo reconheça que é pecador, como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Que todos pecaram. Mas o plano de Deus de salvação não é para alguns, é para todos. O reconhecer que o culto é uma dinâmica da presença e da palavra de Deus. E isso tudo, nós invertemos muitas coisas no decorrer das nossas vidas, porque a situação faz com que nós pensamos que somos melhores. E na verdade nós não somos melhores, nós somos iguais, irmão. Deus nos chama para um novo caminho, um caminho mais excelente, um caminho mais árduo, um caminho mais difícil, mas Ele promete com toda certeza que a paz, que a justiça, que a alegria, porque este é o reino não pode ser parado por causa de nós, o reino tem que avançar. Você foi eleito por Deus para avançar, Deus te colocou como um sacerdócio santo, uma nação eleita, irmãos. Existe sobre a tua vida, você é a igreja de Jesus e as portas não vão se fechar para você, você vai arrombar, você tem que resgatar as pessoas que estão lá fora. Mas se você ainda continua olhando para dentro de si, achando que é alguma coisa que é melhor do que o outro, você não vai conseguir estender a sua mão para aquele que está precisando de ajuda. Já vista que o irmão leu com muita precisão, Pedro se abaixando para pegar na mão de um coxo e levantando, e o coxo faz uma coisa que muito me alegra nessa noite. Ele tinha duas opções, ele era colocado na porta. Ele tinha a opção de dar uma olhadinha lá fora e ver o baile funk e sair correndo, ou tem a piscina do lado da minha casa, com aquele barro infernal, não podia deixar ele lá bem baixinho para ninguém ouvir. Ou ele poderia entrar para dentro da casa do Senhor. E nós damos graças a Deus que aquele foi alcançado pelo Senhor, porque muitas pessoas viverão milagres, irmãos, e vão querer desfrutar o seu milagre com o mundo, mas este veio desfrutar do seu milagre, pulando, saltando, se alegrando na presença de um Deus vivo, não de um Deus morto, mas de um Deus que está conosco, um Deus que se movimenta entre nós, que anda entre nós, que resolveu colocar dentro do seu coração. Não vou entender, porque a fé e o milagre não se explica, se vive. Viva o seu milagre, irmão. Você pode viver algo diferente na presença de Deus. Você pode viver na presença do Senhor todos os dias da sua vida, se alegrando com todas as situações. Às vezes, irmão, eu quero compartilhar algo. Porque quando falamos de celebração, às vezes o momento é difícil. O Davi, ele sai, no meio do caminho, ele encontra alguém que estava 3 dias com fome, já quase à beira da morte. Ele diz: eu sou dos amalequitas que destruiu a sua cidade, mas eu só vou contar se você resolver me matar. E Davi dá a palavra dele, ele faz uma aliança com um amigo,
com alguém estrangeiro que acabou de consentir com as queimas das coisas e que foram levados. Ele leva este homem até os amalequitas. E Deus dá uma grande vitória a Davi. No começo da caminhada, ou na volta da caminhada, o retorno sempre é muito mais complicado do que a ida, porque a ida a gente vai com o peito e a coragem, a gente tem uma disposição de se confiar em Deus, mas se alguma coisa sair errado, é aí que é o grande X da questão de você entender que Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que fez o mar, Ele está no controle do mar. O Deus que fez o peixe, Ele está no controle do peixe. Mas o Deus que fez as Jonas, que não quer, o mar obedece, o peixe obedece, os marinheiros obedecem, mas o Jonas, esse não quer obedecer de jeito nenhum. Deus vem, pega o Jonas, dá uma tratada nele lá no fundo e depois solta ele e fala: e agora, Jonas? Ele falou: já estou indo para Nínive, não precisa nem perguntar de novo, nós já estamos indo lá, já vamos pregar. Mesmo com o coração turbulento, com o coração agoniado, não querendo fazer por diversas razões, uma nação que invadia, que matava o seu povo, e de repente Deus, com a sua misericórdia, quer alcançar o de fora, porque o desejo de Deus é que todo mundo venha se alegrar na sua presença. Nós não podemos perder de vista isso. Alguns homens, na sua ida, se cansam e dizem: Davi, nós não conseguiremos. E Davi diz: fiquem aí então, vamos, nós podemos. Os que podem vão e resgatem. Chega na hora da dividida, você vai ver o coração de um homem que é segundo o coração de Deus. Não, mas eles não foram conosco, então eles só devem receber tal porção, Davi. Tanto os que ficaram como os que foram vão receber igualzinho. Porque é assim, na presença de Deus. Um cuida do som, o outro cuida do microfone, o outro cuida da bateria, o outro cuida de estar sentado, mas cada um tem a sua função no reino. E se você é função no reino, se você é um cidadão do céu, você tem funções estabelecidas. Às vezes você está orando pela vida do pregador, bendito seja o nome do Senhor, que já se perdeu tantas vezes no seu raciocínio, e quando você está orando, Deus não está deixando a palavra dele cair por terra, exatamente porque você está intercedendo agora. E isso é uma grande alegria, uma grande responsabilidade. Quantos livramentos nós não estávamos tendo quando tinha alguém orando? Nós estávamos orando pela Cracolândia. Quem é que ora pela Cracolândia, pelo amor de Deus? Porque aos meus olhos, quando fui levar o carro para consertar lá na Conselheiro Neves, lá numa vez do pastor, eu falei: não é possível, Jesus. Uma cidade tão bonita como esta, um lugar tão estranho como este, com as pessoas sendo tratadas igual um animal. E começamos a orar. Não resolveu o problema, mas a gente já pôde se alegrar em Deus, que Deus de alguma maneira já mexeu, já tirou, já limpou, já fez, já estão alojados em outros lugares. A igreja precisa se posicionar em relação a estes conflitos e estes combates, porque é uma função da igreja. Orar, irmãos. Nosso Francisco Morato, com tanto de igreja que tem, já era para nós termos arrebentado com tudo, já era para nós ter ganhado todos os moradores deste lugar. Nós deveríamos ter, igual antigamente tinha, os irmãos entregando. Às vezes a gente vai entregar folhetim e eu acho que a gente é de outro mundo, né? Fala, nossa, eles estão evangelizando ainda, né? Existe isso ainda? É até engraçado. Nossa, eles oram ainda. Que coisa, né? Eu falei: meu Deus do céu, eu sou um cidadão do céu, meu pai, eu quero ganhar as almas, mas desse jeito, os próprios crentes que deveriam nos impulsionar são aqueles que dizem: nesse negócio Deus não está não. Não, irmão, evangelizar é coisa de Deus, nós temos que fazer o ID do Senhor, e isso daí é para cada um de nós. Se nós estamos no trabalho, temos que dar testemunho no trabalho, mas no trabalho a gente é tentado a falar do encarregado, que não nos olha com os bons olhos, a gente é tentado a ver o vizinho que está roubando a firma e a gente às vezes fica com medo de denunciar ele, né? Foi mandado embora. Foi mandado embora por quê? Não sei, só sei que ele foi mandado embora. Ele muito bem sabe por causa disso. Responsabilidades maiores, existem renúncias maiores. Então, se Deus está te chamando para algo maior, renuncie a algo que vai fazer valer a pena aquilo que Deus está investindo em sua vida. Tanto isso para você, para qualquer um que está me ouvindo. Se você deseja ser um ministro, pode renunciar aí, meu filho. Acabou o rolezinho no shopping, eu estou te dando um presente para você gastar sua mente, que isso lhe consome de tal forma que não tem como você querer
brincar de pular corda na rua e depois querer ministrar na igreja. Não. As dores vêm, a luta vem, o desânimo vem. Você está dizendo, e o ministro agora, Jesus? Quando está tudo bem, nós somos ministros. Mas quando está tudo ruim? E quando o céu se fecha sobre nós, que você começa a falar, e você mesmo não está acreditando naquilo que você está profetizando sobre a vida das pessoas. Aleluia. Gosto do coração. Eu não sei se é para continuar ou se é para parar. Ou continua e ele me mata, ou é para me parar e voltar para o normal, né? O Senhor nosso Deus, Ele coloca diante de nós a bênção, a vida, e coloca diante de nós as tribulações, as maldições. Deus dá um conselho ao povo em Deuteronômio: escolhe a vida. Mas muitos de nós não entendemos porque fomos chamados. A gente acha que é igual a Esther, foi posta lá porque ela era bonitinha, porque ela tinha uma boa aparência, porque falava muito bem. Ai. Deus é perito em resolver algumas questões da nossa vida. Haja vista que eu vim com tanta coisa para falar de festa, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, como será uma festa, né? Uma festa na igreja, onde a gente congregava, que tinha bastante alegria, né? Sim. E por algum momento a gente saiu. Teve os nossos contratempos, as nossas divergências. Viver em comunidade é exatamente isso. É você administrar os seus conflitos. E a imaturidade faz com que um pastor vá embora e deixe seus rebanhos a Deus dará e vai embora para casa. Você não está entendendo, meu irmão, mas eu vou te explicar. Nesse um ano que a gente ficou sem congregar em lugar nenhum, eu falei, a igreja está vindo para dentro da minha casa, Jesus. E isso está errado. Eu vou para uma igreja. Porque senão já eu estou com uma igreja dentro da minha casa e depois eu não vou ter como parar isso. E às vezes os irmãos acham que eu quero igreja. Pô, glória a Deus. Pega para você. Oh, glória a Deus. Mas uma grande bênção é entender que o Senhor, Ele não nos deixará parado. Ele vai nos movimentar todo o tempo. E quando nós nos entendermos que o Senhor, Ele é aquele que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Ele está dizendo sobre o tabernáculo, sobre o templo de Salomão, aqui em apreço, ele vai colocar sobre os átrios, onde as pessoas tinham que ficar adorando. Nós precisamos compreender. Não fazer uma adoração igual o eunuco, né? O eunuco, ele veio para o culto. E aí ele recebe os pergaminhos e está indo embora para sua casa. E como era um costume da época, ele começou a ler em voz alta. O Espírito já tinha dito a Filipe, sai correndo. É muito engraçado essa passagem, né? Imagina Lucas escrevendo isso. Eu falando e o Lucas. Se eu não tivesse andado com Paulo, esse daí seria mais um que eu ia tratar como psiquiatra, né? Mas, glória a Deus. Ele sai correndo atrás da carruagem, ele sobe em cima e o profeta pergunta, ele está falando de quem? De quem que ele está falando mesmo? E o Lucas, e o Filipe, eles, olha, eles expõem o Evangelho de Jesus. E é esse Jesus morto e ressurreto que nós devemos anunciar lá fora. Às vezes a gente quer enfeitar tantas coisas. Chegou um jovem esses dias, a gente estava se aprontando para ir para o culto. E aí ele chegou, eu falei, deve ser droga, no mínimo, né? Tá tudo certo, pastor, não tem nada errado aí não, né? É um rato que você viu, um grito, que é uma barata, você não tem medo? Cavalo logo, mas não sair correndo. Esse jovem chegou e ficou ali falando, eu falei, das duas, vai pedir dinheiro, ou vai, sei lá, querer alguma conversa, falar alguma coisa ali, né? Mas nós crentes nós somos terríveis. Está gravando esse terrível também? Não, né? Oh, meu Deus do céu. E aí, eu falei, eu acho que eu nunca expus o Evangelho com tanta graça, e tão nu e cru, sem enfeitar nada. Falei, Jesus morreu pelos seus pecados. Foi você que matou Jesus. Foi eu que matei Jesus. E se nós dois não se convertermos, irmão,
E olha que eu já tenho buscado, viu? Mas se eu não me converter a cada dia, vai nós dois mão dar lá para os quintos. Que até os quintos é uma outra história. Ele ficou parado, sem demonstrar reação nenhuma. Eu falei, ixi, será que vai começar o chilicão? Não, parou, ficou ali. Eu falei, quer ir para o culto? Ele falou, vou na minha casa buscar um celular. Eu falei, então vai que eu estou indo atrás. Não conhecia, não sabia quem era. Depois a Anitta testificou da vida do rapaz, mas eu não conhecia, nunca via. Vai entendendo, calma, né? Levamos para o culto, irmão. Esse menino me deu um abraço no final do culto, aceitou a Cristo, reconciliou com a Cristo. E foi um abraço que eu falei, meu Deus do céu, será que o mundo está desse jeito, esperando um abraço, esperando alguém que fale a verdade nua e crua, do jeito que tem que ser, sem enfeite, irmão, sem florear, sem fazer cosquinha no ego de ninguém? Deus espera que nós sejamos testemunhas dele. Receba a presença de Deus no seu coração. O Espírito Santo é aquele que nos motiva a realizar as obras de Deus. O maior milagre é a salvação das nossas almas ainda, viu, irmão? Eu tenho buscado um dom de maravilha. Eu nem sei o que é isso, mas eu tenho buscado bastante isso daí. Eu nem sei o que eu estou pedindo, né? Mas eu tenho buscado muito isso. Amém. Eu acho que eu nunca vi isso, né? Eu não estou falando de um cego, não estou falando de um aleijado. Isso aí eu vejo direto na TV. Se é mentira, se é verdade, eu vejo muitas vezes na televisão. Mas eu estou falando de nós termos um posicionamento de buscar a Deus com aquilo que Deus é. Ele é Deus, Ele é grande, Ele criou o universo, Ele criou o tempo. E se a gente fala de criar o tempo, a gente já entra em outra coisa, né? Então o nosso Deus, é Ele que nos fez, Ele nos conhece, Ele sabe como... Por que Jesus morreu e sofreu por você nessa terra? Às vezes a gente já ficava lendo, e eu falei, meu Deus do céu, será que Deus estava passando fome para Caim e Abel levar uma oferta para ele? Não, Deus não podia estar passando fome, deveria ser uma coisa maior, né? Deveria ser uma honra. Mas por que nós vamos honrar o Senhor com nossos bens? Será que Deus não tem casa? Ele falou isso para Davi, você acha que não tem casa? De onde eu te tirei, rapaz? De onde eu busquei você? É muito importante nós reconhecermos essa grandeza. E às vezes a gente acha que o Deus que nós servimos é do tamanho da nossa barriga, né? Se tiver uma mesa farta, nós põe para dentro agora. Glória a Deus, aleluia. Não! O Deus que nos fez e nos criou, Ele tem propósito ainda muito maiores. Ele quer que você vá, irmão, buscar os perdidos. Amém. Ele disse para você descer pelos valados, busque os cegos, os mancos, encham a igreja. O poder está sobre a igreja de Jesus Cristo. E a igreja tem se perdido. Você deve entrar com uma alegria de salvação. Ele me salvou, eu era um perdido, mas agora Ele me achou. Eu não vou fazer vã a esta fé que um dia Jesus pagou na cruz do Calvário. Eu vou fazer valer a pena todo o sangue derramado pela minha vida. Não importa se falem mal de mim, se opõe àquilo que eu estou fazendo, ou se aquilo que eu estou falando, eu não vim para agradar a muitos mesmo. A minha fala nem agrada a muita gente. Eu espero que pelo menos aqui ele tenha agradado a muitos. Eu não espero isso, irmão. Tira essa ilusão. Fomos convidados para pregar numa igreja, eu achei muito interessante isso. Nossa. Preparamos um sermão, chegou na igreja, meu Deus do céu, tinha 2 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo vai comer do maná do céu hoje, que pelo menos um bebum e uma senhora que não ouvia direito vai dar glória a Deus nessa noite. Eu não sei como que é que o senhor vai fazer esse negócio, não, mas não, tinha mais 4, tinha meu filho Alexandre, que não pode faltar, né, nas minhas peregrinações de pregação, e a minha esposa. Quando o bebum levantou a mão e disse, graças a Deus, eu falei, meu Deus do céu, já estou abençoado. Aleluia, obrigado, Jesus. Eu falei, ela ouve também, meu pai, que legal, né? Mas foi de uma graça. Foi de uma graça, porque aí depois me chama, você acha que vai ser a mesma coisa, pastor. Aí no chamar você fala, esse é uma gradinha pequena, 2 pessoas, né? Então não precisa sempre chegar lá, meu Deus do céu. Aleluia, Jesus querido. Chega perto. Meu Deus do céu, não era estranho, não era medo de falar no microfone, tanta gente que tinha. O que mudou no Evangelho? Uma multidão de pessoas que estavam nos ouvindo?
Não mudou nada, o evangelho é o mesmo, tinha que subir com ousadia e pregar as mesmas coisas. Nós somos testemunha de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para tirar os nossos pecados, para nos dar esperança de vida eterna quando Ele ressurge, para nos levar a morar no céu com muita graça. E isso Ele coloca diante de nós, porque nós não sabemos viver nessa terra, irmão. Nós precisamos do auxílio das Escrituras, para que quando a gente começa a entender o evangelho, a vida velha, ela vai deixar de ser vida velha. Ela só vai deixar de ser vida velha quando nós começarmos a viver algo novo. E Deus está querendo que você viva algo novo, irmão. Algo que vai marcar a sua vida. A gente fala sempre sobre festas. E aí a gente tem algumas, né? A Páscoa, que para nós, brasileiros, aleluia, Jesus. E aí nos debates teológicos é engraçado, né? O irmão veio com tanta propriedade para falar sobre as 10 virgens. E aí eu falei, mas pensa num brasileiro lendo um texto. Aleluia. Vem 5 com tocha acesa e 5 com tocha apagada. Eu falei, o que muda para nós aqui? Mas é brasileiro, eu falei, você é mais, já chegou mais 5 bicão aqui. Mas a porta estava aberta e eles entraram para dentro, né? Para nós não muda muito quando a gente não tem uma dimensão daquilo que Deus está realizando sobre nós. Mas tudo faz sentido quando você vê que existe um preparo. Deus não quer ver você triste porque o seu carregador não está funcionando. O carregador. Eu não vou no culto, não me leva a paz. Nossa, não chamaram nem para dar uma saudação hoje. Mas eu me preparei o dia todo, Jesus. Meu Deus do céu. Eu acho que a meninice, ela tem um preço e nós estamos pagando por muita meninice. Eu não estou falando, irmão, de conduta ainda. Nós estamos falando de pessoas, de ser humano, que deveriam se alegrar em Deus pela obra que Deus realizou, mas nós não conseguimos acreditar, porque isso não mexeu com as nossas estruturas, apenas mexeu com o nosso intelecto. Você nunca saiu aí fora para ver as pessoas torcendo o nariz ou falando para você, lá vem um crente chato novamente. Glória a Deus. Se eu for chato e conseguir ganhar Francisco Morato, eu continue sendo chato, insuportável, que a minha fala não traga muita felicidade. Mas se Deus continuar salvando, nós estamos na bênção, irmão. Imagina você ir numa casa que tem Aparecida para tudo quanto é lado, e de repente você está doido para pregar, irmão. Rapaz, é para quebrar tudo, né? E aí Deus levanta alguém e diz, não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Entendi perfeitamente que era uma oportunidade de se pregar graça e o Evangelho de Jesus que transforma o homem velho numa nova criatura. E as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez. Tem que se fazer novo. Mas se você precisar, eu disse que ia até quando mesmo? Até 10h40, né? Está faltando um pouco já. Só como é que esse negócio de eu me alegrar quando as minhas condições não têm possibilidades? O que é que Deus prometeu ao seu coração? Você acha mesmo que Deus que fala, Ele não conhece você na sua totalidade? Você acha mesmo que é porque você está falando que Deus não está movimentando o seu coração? Ou você deva confiar naquilo que Deus está dizendo sobre a tua vida? Você acha mesmo que Paulo teve todo o entendimento quando Deus disse a ele, tu entenderás o que é recalcitrar contra os agrilhões. E dura coisa é para ti, viu, irmão? Você acha mesmo que ele sabia que queria viver ou viver um mar de flores? Nada disso. Aquilo foi para o Paulo. As palavras foram para o Paulo. Paulo escreveu quase 70% do Novo Testamento. Não precisaria ser alguém que não fosse formado no fogo. E ele, por certo, viveu muito tempo
tempo, irmão, com muitos conflitos, mas ele sabia que aquele que o chamou é poderoso para guardar a sua posteridade. São 8 anos que vocês, né, pastor Jorge? São 8 anos que já se enfrentam neste lugar e tem muitos desafios a serem enfrentados. Não perca de vista aquilo que Deus colocou dentro do coração de cada filho teu, de cada promessa. Deus cumprirá sobre a tua vida cada palavra que Ele diz em cima do púlpito, por revelação, por profeta, pela leitura das Escrituras que ainda falam aos nossos corações. Deus cumprirá sobre a sua vida. Deus cumprirá sobre a sua história nessa noite. E em todo o tempo Deus afirmará a aliança que Deus fez com a sua vida. Deus não permitirá que caia por terra nenhuma das suas promessas. Você tem uma crer das promessas, ainda que você tenha 100 anos, como Abraão tinha quando recebeu o seu Isaac. Porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Salomão, ele foi um bom rei. Mas ele teve muitas falhas. Mas mesmo assim, Deus não se esqueceu de Davi. Deus não vai se esquecer dos seus filhos. Você tem que crer nisso. Às vezes agoniado, meu filho tem 17 anos. Agoniado, não quero, não vou. Eu dou um braço gritando. Até um dia que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, disse com voz muito clara: na tua casa nenhum vai se perder. Eita, Jesus, já descansei meu coração, já acabou a agonia de um pai que ora, que chora, que puxa, que vem e que acha que está na força do braço, que traz para cá. Não, para o mundo eu não vou perder não, Jesus, eu não sei como que é os pais que perdem, mas eu não quero saber do meu perdido não. E vem para cá e vai evangelizar comigo, mas dependendo do Senhor que liberou uma palavra e eu creio na palavra de Deus. Se você crê nessa noite, Deus está liberando uma palavra na sua vida. Para você voltar para casa e aquilo que estava doente na sua casa pode estar curado. O Senhor tem poder para isso. E aí eu sempre gosto bastante do Evangelho de João, né? Jesus, ele vai sobre primeiro milagre em Caná da Galileia, uma festa de casamento, né? O que Jesus fez lá mesmo? Só não vale o pastor responder. Isso. Ó, você já está medo, já está quase aprovado na prova, hein, pastor? E por que Jesus ele vai ao casamento? Graças a Deus convidar Jesus, né? Senão nós ia passar uma vergonha, por causa da cultura da época. Para nós brasileiros ia ser mais uma festa que deu ruim, né? Acabou o salgadinho também, tanto de gente que veio, comeu tudo. Planejei uma festa para filho, chegou 50. E a festa com Jesus era diferente, irmão. Nós precisamos nos alegrar em Deus. Jesus ele está preocupado com as famílias, haja vista que a maioria das cartas de Paulo ele tira um pedaço, uma parte, um trecho das Escrituras para dizer: vós, marido, amai as vossas mulheres, vós, mulheres, seis submissas. Se eu falar submissão, é que eu vou começar um feminismo aqui, você vai ver, só para você pegar depois. Vós, filhos, amai seus pais, honrai, obedecei. Aí ele diz como você que vai ser um empresário, tratar os seus servos. Em todo o tempo, por que ele fala tantas vezes a mesma coisa? Porque nós teríamos problemas na família e nós deveríamos aprender a cuidar das nossas famílias e cada um com as suas responsabilidades, como nós falamos no começo, bendito é o nome de Jesus. Mas tem uma festa que nós não participamos ainda, mas contribuímos muito para ela. Diga qual? Diga qual? Oh, meu Deus do céu. Tem gente aí me ouvindo, Jesus. Começou de novo. Jesus conta uma parábola. O filho estava perdido, querendo comer lavagem de porco. Ele cai em si, e ele volta para a casa do pai. O pai o recebe e faz o quê? Uma grande festa. Por que ele faz uma festa? Estava perdido. Oh. Estava perdido, achado. Foi perdido, foi achado?
E o que estava em casa? Não ficou triste com a festa? Estava perdido em casa. A festa que Deus, que nós participamos aqui embaixo, mas a festa lá em cima é quando um pecador se converte, irmão. Essa é a maior bênção que os céus... eu acredito que lá deve ter uma celebração com muita alegria, porque é impossível. Deus está num lugar e nós temos tomados um sentimento de frustração. Deus está nos altos céus, olhando para nós, nos alegrando o coração, e se Ele se alegra quando nós voltamos para Ele, que nós estamos dentro da casa, mas nós não queremos sentir perdido dentro da casa, nós queremos nos alegrar também com aqueles que estão chegando. Então a igreja de Jesus, para trazer todos os povos da terra, ela precisa entender que não existe separação para os que estão dentro e para os que estão fora, porque todos vão ser um corpo só. Deus veio juntar para fazer um único povo, para morar junto com Ele nas mansões celestiais. Glória a Deus, Jesus. Vamos parar por aqui, meu Pai, senão vai estragar o negócio. O que se dizer de um jantar onde as pessoas oprimem uma mulher por derramar um bálsamo sobre os pés de Jesus? Expressões da vida, alguém que chora, alguém que está se derramando diante do Senhor. E aí, de repente, Jesus diz: aonde este evangelho for pregado, este ato que essa mulher fez vai ser lembrado em todo o mundo, porque o Evangelho alcançará o mundo todo. Então virá o Rei da Glória, irmão, sobre as nuvens. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Você tem um óleo, você tem um bálsamo, você tem algo a oferecer ao Senhor. Nós não estamos falando, irmão, de algo que você não possa dar, mas se você confiar no Senhor, as nações podem ser ganhadas através da sua vida. Eu vim te encorajar nessa noite a celebrar, a você depender do Todo-Poderoso nessa noite. O Deus que cura enfermidade, eu tenho prova disso. Tenho muitos testemunhos de cura ainda na igreja que estou congregando. Bendito seja o nome de Jesus. De muitas pessoas que estavam afastadas, nós vamos buscar novamente, porque a mão de Deus está sobre nós para nós buscarmos aquele que estava perdido, irmão. Aleluia. E se Deus fez isso com um Djalma que não sabe nem falar direito, imagina com a sua vida. Imagina com você que tem uma devoção dentro do seu coração. Porque Deus olhará para a minha vida e não olhará para a sua. E foi exatamente aqui no culto, né, pastor? Onde fui ordenado ao pastorado, nem sabia que ia se suceder na minha vida, não sabia de tantos desafios. Eu vivo mais a frustração do que propriamente dito a bênção, a conquista, um evangelho que eu tenho que renunciar, um evangelho que eu tenho que abrir mão. Não é um evangelho de ganhos, é um evangelho de perda, e eu vou perdendo aqui, eu vou perdendo ali, e Deus vai dando as almas aonde nós vamos passando, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Eu estava brincando que eu falei 10h40, viu? Vamos orar. Amém. Você pode se colocar em pé.